Bom, irmãos, nós estamos numa série que nós demos o nome de Momentos Decisivos. No domingo passado nós falávamos então sobre a experiência de um homem que teve um encontro, teve um momento decisivo na sua vida, num tanque chamado Tanque de Betesda. E então aquela experiência que ele teve com Cristo ali naquele tanque, foi uma experiência que o levou a olhar para si e perceber que era um momento de tirar o foco de pessoas e ter o foco voltado para Deus. Durante 38 anos, aquele homem, então, ele se via numa possível condição de receber um milagre, mas ele olhou e colocou a sua esperança muito em cima de homens, o que nós costumeiramente somos tendenciosos a fazer também. Quantas vezes nós confiamos em pessoas, colocamos a nossa expectativa em pessoas e na maioria das vezes vamos ser frustrados por isso. E quando somos frustrados, então nós, pela decepção que tivemos, nós achamos que não temos mais condições de receber a promessa de Deus sobre nós. Hoje, eu quero falar daquele momento decisivo quando talvez precisa de uma intervenção de Deus na nossa vida, mas é aquele momento que se torna tão significativo para nós. É aquele momento onde nós nos encontramos com a esperança, nós nos encontramos com a salvação, encontramos com a cura, nos encontramos com aquele momento onde, mesmo quando parecia que tudo estava perdido, mesmo quando parecia que as coisas saíram do controle, saíram do normal, digamos assim, Deus vem, intervém na nossa história e muda todas essas coisas. Eu coloquei então que esse é aquele momento que você precisa olhar de uma maneira diferente para as coisas que estão acontecendo em você e voltar-se para a palavra e acreditar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é capaz de produzir uma ruptura dentro de nós. Ela é capaz de produzir então uma grande transformação na nossa vida que nos leva a sair do natural e a entrar no sobrenatural. Mas isso só acontece para aqueles que conseguem exercitar a sua fé. Isso só acontece com aqueles que conseguem tirar os seus olhos de toda a naturalidade da sua vida e enxergar que mesmo diante de um caos, mesmo diante de uma situação muito terrível, é possível ter esperança. É possível acreditar que Ele chega para mudar qualquer situação. Você pode dizer isso? Diga, quando Deus chega, Ele pode mudar qualquer situação. Você consegue entender que isso é uma verdade para a sua vida hoje? Quero ler um texto que, inclusive, teve um palestrante lá na conferência que ele citou esse texto. Ezequiel, capítulo 37. Nós estivemos ali em Brasília durante uma semana, eu e o Vinícius, e nós fomos muito ministrados por Deus. Teve uma palestra que a pessoa apenas citou esse versículo, e aí comecei a refletir um pouco. Eu nunca tinha visto da forma como ele tinha falado, e isso foi de manhã. E aí eu fiquei o dia todo remoendo esse texto. Ezequiel capítulo 37, do verso 1 ao verso 5. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos.
Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Guarde essa expressão: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Eu não sei se você já passou por momentos da sua vida que você chegou a pensar que era o fim. Já? Aquele momento em que talvez você já não vê mais nenhuma saída. Aquele momento em que você orou, que você clamou, talvez você jejuou, talvez você participou de campanhas, talvez você foi atrás de alguém para te ajudar, e você incansavelmente você buscou por uma resposta. Aquele momento em que você olha então para aquela situação que você está enfrentando, para aquela escassez que talvez veio sobre você, para aquela dor que talvez você está sentindo, e você não consegue enxergar esperança, você não consegue enxergar saída. E aí, parece que o próprio mundo vai querendo nos ensinar uma cultura diferente da cultura da fé, aonde inclusive existe uma expressão que diz que o tempo cura tudo. Mas junto com aquela situação terrível que você está enfrentando, talvez para piorar mais ainda as coisas, você é atingido por palavras de pessoas que no primeiro momento pode ser inconsciente, pode ser não intencional. Elas acabam liberando palavras sobre aquela situação que você está vivendo, que faz te sentir ainda mais machucado e mais ferido. Talvez você não esteja rodeado de pessoas tão más, mas talvez você deixa de olhar para uma perspectiva de que você tem um inimigo que é muito bem capaz de pegar fala de pessoas tão próximas de você e usar essas palavras então como flechas, como espinhos que são colocados na sua carne e que vão te machucando, que vão te ferindo. Às vezes são ações que essas pessoas então desenvolvem para com você e que você olha e fala: eu nunca imaginaria que essa pessoa fosse capaz de fazer isso comigo. Ou talvez você diz: eu nunca imaginaria que essa pessoa fosse capaz de não fazer aquilo que eu tinha tanta expectativa que ela fizesse. E aí, para piorar ainda a situação, você parece perceber que quando você olha para você mesmo e você percebe que você foi ferido nas batalhas da vida, quando você olha para você mesmo e você percebe que talvez você está cheio de machucados na alma, machucados que te incomodam, que começam então a liberar sobre o seu corpo uma certa paralisia, e você de repente olha para a sua vida e você percebe que ao longo de alguns meses ou anos, a sua vida entrou numa estagnação, sua vida entrou então numa paralisia, e você parece que está repetindo ciclos. Já teve essa sensação que você está repetindo ciclos na vida? Você vem talvez para um culto como esse, você é ministrado por Deus e você até decide mudar situações da sua vida, mas por causa da sua condição de fraqueza emocional, por causa das flechas que te atingiram, por causa dos espinhos que começaram a grudar em você, você não consegue reagir. E aí quando você volta no outro domingo e você olha para trás, parece que você está repetindo a sua semana. E você então entra num ciclo de repetições na sua vida, e aquilo vai te cansando, aquilo vai te desanimando mais ainda, porque quando você olha e você talvez consegue ainda por um esforço, consegue visualizar sonhos, você consegue visualizar promessas que talvez um dia lhe foram liberadas, você até parece que tem uma certa vontade de reagir, mas aí quando você olha para dentro de si
e você percebe que aquilo que fizeram com você te machucou tanto, e você então deixa de olhar para os sonhos e começa então a olhar para aquelas feridas que você foi atingido. E aí parece que a sensação que temos é que lutamos uma guerra onde a vitória não se manifestou. Já viveram essa sensação? Aquela sensação de que você até acreditava que Deus poderia mudar a sua história, você até acreditava que a sua vida poderia ser transformada, e então você começa a chegar à conclusão de que na verdade você foi derrotado. Quando nós olhamos para esse texto de Ezequiel, onde o Espírito leva Ezequiel primeiramente a se mover naquele vale de ossos e depois a profetizar, nós entendemos então que Ezequiel ele não estava liberando uma palavra profética sobre o futuro, ele não estava liberando uma palavra profética revelando o futuro daqueles ossos. Ezequiel ele estava causando o futuro daqueles ossos, porque Ezequiel então ele entendeu que naquele momento era muito mais que uma palavra profética. Naquele momento era uma palavra profética que precisava vir com uma ação dentro de si. Mas eu queria por um primeiro momento deixar de olhar pela perspectiva de Ezequiel e olhar pela perspectiva dos ossos. E eu queria convidar você a fazer uma viagem para dentro de você mesmo e avaliar se de repente você não está parecido já com um vale de ossos secos. Se talvez você já, ao olhar para dentro de você, você percebe que na verdade você está morto em muitas áreas da sua vida e não percebeu isso. Talvez você chegou a um ponto de vida por causa das dores que você vem carregando dia após dia, ano após ano, por causa de cargas, de pesos que você tem carregado. Talvez ao olhar para você hoje, a triste realidade que você chega é que você pode estar morto em muitas áreas da sua vida. E para piorar a situação, quando você olha então para dentro de você e percebe que tem tantas feridas, que tem tantos golpes de batalha que você sofreu, e aí você então começa a olhar para as dores que você sente, e quando você se lembra de situações, vem aquele frizinho na barriga, que é aquele frio que traz um certo constrangimento dentro de nós. Mas quando você começa a olhar para os lados então, a sensação que você tem é que parece que, para piorar a situação, inimigos começam a se aproximar de você. E aí, num ato talvez de desespero, num ato talvez de angústia plena da situação em que você carrega, você entrega os pontos. E a sensação que você tem é como se você tivesse deitado no chão, e talvez você faz ali um último ato de desespero, e você apenas grita e diga: Deus, eu não dou conta mais, não suporto mais. E você então está ali naquele chão, ferido, machucado, sentindo a dor de uma forma talvez potencializada, porque você está revivendo toda aquela história que você passou, e você então começa a reviver parte a parte aquilo que lhe feriu, e você vai se lembrando de cada golpe da vida, você vai se lembrando de cada golpe de pessoas, você vai se lembrando de cada golpe de situações que te machucaram tanto, e quando você olha para o lado, a sensação que você tem é que você está debaixo de uma opressão. Parece que o grito que você deu para Deus não foi um grito que foi ouvido. Alguém já teve essa sensação? De falar e parece que Deus não está nos ouvindo? Aquela sensação em que a sua alma grita, há um clamor dentro de você, e você então tem a sensação de que parece que quanto mais você grita, aí que Deus não está te escutando. E aí você então, deitado no chão, você abre os olhos,
e você começa a ver demônios, opressão vindo sobre a sua vida, tormento na sua alma, na sua mente, pensamentos obscuros, pensamentos terríveis que você resistiu para não tê-los, mas agora parece que você está entregando os pontos, e aqueles pensamentos então começam a tomar conta de você, e você então começa a perceber que aqueles pensamentos estão se agigantando dentro de você, pensamentos de que você não é amado, pensamentos de que você não é importante, pensamentos de que você não tem valor nenhum, pensamentos de que você é um fracassado, de que você é um derrotado, pensamentos de que a sua vida não vale a pena, e talvez por alguns minutos você chega a pensar que isso é uma verdade para você, e você então começa a permitir que a sua mente elabore então que chegou realmente o fim. E aí você então olha, e talvez você se dá de frente com aqueles olhos, e a imagem que me vem à mente é como se fosse aquelas hienas que, sorrindo, elas na verdade querem terminar de destruir você. E aí você vai olhando para os lados, e a única coisa que você vê é um monte de hienas, um monte de bichos, de seres enviados das trevas para acabar de destruir você. E você parece que vai se encolhendo diante daquele uivo horripilante que aquelas hienas produzem. E ao uivarem ali para você, você tem a sensação que de fato o inimigo veio apenas para selar aquele momento e verdadeiramente colocar você numa posição de definitivamente ser um derrotado. E aí você então fecha os seus olhos mais uma vez e diz: realmente chegou o fim, e não há saída para mim. Realmente não tem mais solução. E você então parece que começa a internalizar aquela sensação de que é o fim. E aquilo parece que liberando sobre a sua vida uma fraqueza tão grande que você não tem nenhuma disposição de reagir. Você não tem nenhuma disposição de lutar contra aqueles pensamentos. Já tiveram isso? Será que é só eu que já participei para essas loucuras? Os irmãos ninguém nunca viveu isso na vida? Ah, bom. Já estava achando que eu era um caso perdido mesmo. E aí, você então parece que está entregando os pontos, e parece que o seu corpo já adormecido está te preparando verdadeiramente para você não acreditar que algo pode acontecer. E de repente então você começa a ouvir uma voz lá longe. Só que essa voz vai se tornando algo muito forte, essa voz vai se tornando algo tão estrondoso, e é algo que ao mesmo tempo é incrivelmente amedrontador, mas é um medo que não é o medo que você sente pelas hienas, não é o medo que você sente pelos inimigos que estão chegando, mas é um grito que você começa a ouvir lá longe, e isso começa a entrar nos seus ouvidos. Num primeiro momento aquilo vai te trazendo tanto pavor, tanto medo, mas ao mesmo tempo vai acontecendo algo dentro de você. E isso vai se aproximando, e quando isso vai se aproximando, você parece que com medo de dar de frente com quem está produzindo aqueles uivos, você então mais uma vez fecha os seus olhos, e você vai apenas tentando discernir o que os seus ouvidos estão ouvindo, e aquele uivo não é o uivo das hienas mais, aquele uivo agora é um rugido. É o rugido de um leão que começa a se aproximar de você, e à medida que aquele leão vai se aproximando, você acha que é um leão pela experiência que você já teve, mas você não tem coragem de abrir os olhos, e de repente você sente o seu corpo ser aquecido, o seu corpo então ser meio que adormecido, mas é uma dormência diferente da anterior que você estava passando, e você então cria coragem para abrir os olhos. Lembra-se que você está como? Como é que você estava?
Você estava deitado, como morto. Ok? Então, deitado, você abre os olhos. E quando você abre os olhos, você dá de frente para uma cena que talvez você nunca viveu na vida. O leão está em cima de você. O leão, então, ele vem e se posiciona em cima de você. E ele começa, então, a rugir de uma maneira muito violenta, muito forte, muito incrível. E à medida que esse leão começa a rugir, ele começa a arrancar as flechas e os espinhos que estão sobre você. Mas aquelas hienas então começam a querer, como a última tentativa de golpe, elas começam então a vir para cima de você. Só que agora você não sente mais o medo, porque aquele leão começa a pegar aquelas hienas, a arrancar a cabeça delas e a jogá-las longe. Essa é uma boa hora para você dar um glória a Deus. E aí, quando você continua com aqueles olhos abertos, vendo aquele leão grande se agigantando ainda mais em cima de você, você percebe que aquele leão veio para te defender. Aquele leão veio para mudar a sua história. E à medida então que ele vai jogando aquelas hienas para muito longe, ele também começa a bater a sua pata no chão. E a sensação que você tem é que algo começa a acontecer na sua vida. A sensação que você tem é que algo começa a entrar no seu corpo, como entrou no vale de ossos secos, e você então percebe que algo está acontecendo em você. E parece então que o seu corpo começa a ser tomado por algo glorioso. E essa glória então vai te enchendo de força e ela vai te renovando. E quando então você olha para o seu corpo ali, aquelas feridas começaram a ser cicatrizadas, aquelas feridas começaram a desaparecer. E uma força então começa a entrar dentro de você. E à medida que o leão bate as suas patas, então, à medida que ele começa a estabelecer a sua autoridade ali naquele momento, é como se você visse a glória de Deus se manifestando. E começa a entrar dentro de você então uma certeza: Ele está aqui. E o leão então mais uma vez começa a rugir. E você deitado ali, você então vai se enchendo de vida e força. E ele então começa a falar com você. E aquele leão diz assim para você: ouça, saia do cativeiro da intimidação. Venha viver o novo, porque eu estou fazendo coisas novas na sua vida. Um novo tempo, um novo começo chegou para você. Será que você pode olhar para o seu lado aí e dizer isso para essa pessoa muito preciosa? Pastor ama mandar as pessoas repetir, então vamos lá, para mim não ser um pastor diferente dos outros. Vire para ele e fala assim: saia do cativeiro. Rompa com toda intimidação. Venha viver o novo, porque um novo tempo chegou na sua vida. Você pode dizer amém? E aquela voz então é uma voz muito forte. E ela vai ficando cada vez mais forte então. E ele começa a dizer: ei, está liberado. Ative esse poder na sua vida. Olhe para os ossos e comece a profetizar. Comece a profetizar sobre o seu futuro. E comece a dizer: vai dar certo. Vai funcionar. Vai acontecer algo novo na minha vida, porque o leão da tribo de Judá está determinando, e eu agora começo a liberar na boca desse leão que a minha vida pode ser transformada. Eu vou ressuscitar aqui nessa hora, e uma nova pessoa vai nascer aqui hoje, porque o poder de Deus habita em mim. Você pode dizer amém? E aí, Ezequiel 37, verso 11, 12, 13, diz assim: então
me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Olhe para mim, irmãos. Essa pessoa ferida e machucada, num primeiro momento, representava eu e você. Mas essa pessoa ferida e machucada aqui também representa essa igreja local. Então o que eu e você agora precisamos entender é que há uma nova direção do Espírito agora que é para essa igreja. Então eu queria que você agora entendesse que o que Deus vai falar para mim e para você agora não é mais só para nós, mas é para essa igreja. E aí ele começa a dizer: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e disse-lhe: assim diz o Senhor: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas. Porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos estabelecereis nesta terra, e então sabereis que eu, Senhor, disse isso. Agora é o leão da tribo de Judá dizendo para essa igreja: eu estou abrindo as vossas sepulturas, e estou dizendo: sai para fora, e venha possuir uma nova terra, e venha viver uma nova estação, porque chegou o tempo de uma nova autoridade sobre vocês. Ezequiel não estava revelando o seu futuro. Ezequiel estava causando o futuro. A nossa declaração profética, então, ela pode mudar a nossa história. Você pode dizer amém por isso? Chamar as coisas que ainda não são, como se elas já fossem. Chamar aquilo que ainda não é, como se já fosse. Estamos, então, participando do processo criativo de Deus. Eu me levanto então hoje profeticamente sobre vocês. E agora, diante do leão, do rugido do leão sobre a minha vida, eu declaro profeticamente que o leão também está rugindo na sua vida. E Deus então, Ele está colocando ordem em todo o caos da sua existência. Eu estou então aqui levantando como uma voz profética para dizer para você: o Espírito de Deus está sendo liberado sobre você, e Ele vai trazer vida, e vida em abundância sobre você, e sobre a sua casa, e sobre a sua família. E então, eu me vejo ainda deitado aqui nesse chão, só que agora de uma maneira muito diferente, e eu começo a receber a glória de Deus sobre mim. E eu decido então causar um futuro abençoador. Levante a sua mão e diga assim comigo: eu decido causar um futuro abençoador. Causar um futuro cheio de vida e vida em abundância. Eu decido causar o fim da escassez na minha vida, na minha casa e nessa igreja. Eu decido causar o fim da escravidão, e eu decido causar o fim da sequidão na minha vida, em nome de Jesus. E eu libero sobre você que o óleo fresco de Deus desce sobre você e legitima essas palavras nessa hora, e você experimentará da grandeza, da bondade e da fidelidade de Deus na sua vida. Essa história que eu estou te contando foi uma história que aconteceu comigo na escola de profetas essa semana. No dia de manhã, quando o pastor lá leu esse texto, ele trouxe alguns ensinamentos e aquilo ficou martelando no meu coração. E aí nesse dia,
Nós não fomos, eu acho que no hotel, não me lembro. Eu só sei que na hora do louvor o Vinícius tinha ido, acho que falar com a esposa. E eu estava então sozinho. E o louvor não estava naquela fase de adoração, de levantar as mãos, nem nada. Mas eu me conectei com Deus e eu falei: Senhor, eu vim aqui por um propósito. E eu acredito que o Senhor tem algo para mim, então eu quero viver a totalidade do que o Senhor tem para mim. Imediatamente quando eu acabei de fazer essa oração, eu me via com todas essas informações que eu falei para vocês, como se eu tivesse vindo parar aqui na porta da igreja. E eu me vi então deitado ali perto do portãozinho da igreja, com toda essa encenação que eu falei para vocês. Era eu que estava ali, era eu que estava ferido, era eu que estava morto, era eu que estava machucado, era eu que estava ali sangrando na porta da igreja. E houve um momento em que a voz falava para mim: você não é só você, é toda a sua igreja que está dessa forma. E à medida então que eu começava a olhar para mim, eu gritava então de dor por mim e por vocês. Eu começava então a gritar de dor porque eu imaginava se em mim estava doendo daquele tanto. Eu ficava tentando imaginar como que vocês poderiam estar suportando também aquela dor. E aí então eu comecei a ouvir o rugido do leão. E foi uma das visões mais incríveis que eu já tive na vida. Porque ele pegava fogo, mas o fogo não... Eu não sei explicar para os irmãos como que era. Eu só sei que eu olhava para ele, era um fogo que mexia. E foi quando eu vivi toda essa experiência que eu contei para vocês. As hienas vieram tentar me comer. Era hiena mesmo, a imagem que me via eram de hienas. Elas espumavam a boca, tentando me devorar ali naquele momento. E naquele dia, não sei nem dizer quanto tempo que foi. E eu olhei para o lado, o Vinícius não estava. Porque para mim era algo tão real. Eu falei: de repente está acontecendo alguma coisa com ele também. Eu só sei que naquele momento eu fui curado. E eu sabia perfeitamente que a mesma cura que veio sobre mim naquele momento estava vindo também sobre a igreja. E foi tão interessante porque lá, principalmente na parte da tarde, nós somos direcionados para ir para uma sala profética, aonde tinha cerca de 200 alunos da escola de profetas lá dos Estados Unidos, que eles vinham orar com a gente. E aí nesse dia, uma senhora foi orar comigo, e ela soprava nos meus ouvidos: ressurreição, ressurreição, ressurreição. E aí eu comecei a entender que verdadeiramente essa era uma palavra de Deus para mim. Eu estava passando por um processo de Ezequiel capítulo 37, de ver o Espírito entrando e fazendo ressurgir sonhos, promessas e esperança. Hoje é o dia do leão entrar em guerra por você. Hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia do cativeiro de medo, de morte, de angústia, de ansiedade, de depressão. Hoje é o dia do Senhor te trazer para fora e dizer: eu estou em você.